tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de setembro de 2013, é uma quarta-feira. O verbete é de número 2784. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 17 máximos. O título é Mídia Baratrosférica, na especialidade Comunicologia. Quem redigiu o verbete é o neoverbetógrafo Renato Araújo. O Renato Araújo, ele é produtor de eventos empresariais, ele é brasileiro, natural de São Paulo, capital, e conhece a Conscienciologia desde 2009. A mídia baratrosférica é o aparato produtor e difusor anticosmoético de conteúdo antievolutivo empregado em meios de comunicação de massa objetivando atrair, influenciar, ludibriar, contagiar, alucinar e ou manipular a opinião pública. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da baratrosfera, a convergência e a irradiação dos pensenes nosográficos ou patológicos, o holopensene da concorrência pela atenção das grandes massas, a ausência dos prioropensenes, a ausência do holopensene pessoal da autodiscernimentologia e cosmoeticologia. Na fatologia, a mídia na era das consréus, a régua não qualitativa dos sistemas de mídia, a lavagem cerebral de massa dirigida pela mídia baratrosférica e protagonizada pela SOCIM, a indústria da telenovela, onde a vida imita a baratrosfera, a indústria cinematográfica das ectopias afetivas, o pseudo-lazer sadio dos veículos de comunicação de conteúdo baratrosférico, a exploração midiática sensacionalista dos crimes hediondos, catástrofes, guerras, atentados terroristas, situações de crise ou outros assuntos polêmicos nosográficos, a banalização do homem-bomba, o pseudojornalismo investigativo, a tirania midiática, a responsabilidade dos consumidores, o déficit de atenção causado pelo uso inadequado da internet, a glasnost da tecnologia da informação, o exercício de cidadania através das mídias interativas, a mobilização pela mídia e protestos pela internet, a internet alavancando a tarefa do esclarecimento através das tertúlias conscienciológicas online. A gente ressalta também que a fatologia tem 25 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, é importante, né? Que os telespectadores e vocês aqui leiam com mais cuidado aqui a fatologia. Para a fatologia, o embotamento energético decorrente do acesso aos conteúdos da mídia baratrosférica, o vampirismo energético online, a plateia de assediadores extrafísicos, o resgate na baratrosfera, ao invés do resgate da baratrosfera. Na remissiologia, nós destacamos anestesia midiática, antagonismo midiático, holopensene midiático, inspiração baratrosférica e retardamento mental coletivo. Frase enfática: a produção e difusão da mídia baratrosférica reforça a manifestação da SOCIM patológica, movida pelas massas impensantes dos teatros antievolutivos terrestres, carentes de tares. Questionologia: quais papéis estabelece você em relação à mídia baratrosférica? Já pensou em atuar ao modo de antagonista cosmoético tarístico? Como? Na bibliografia específica, o autor coloca 2 fontes de referência. Agora a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Difusão, indústria, alienação, exploração, manipulação, mediocrização, superdesinformação, vampirismo, infoidiotismo, consumismo,
sensacionalismo, anti-exemplarismo, antidiscernimento, antiproex, apriorismose, anticosmoética, heterasedialidade, patopensenologia, intencionologia, comunicologia, enganologia e sociologia. Antes da gente passar as primeiras perguntas aqui dos teletertulianos, nós gostaríamos que você contextualizasse o porquê desse verbete, o título, como é que foi fazer o verbete. A gente viu que você conhece a Conscienciologia desde 2009, é bem pouco tempo, né? E aí a gente gostaria de saber o porquê desse título, como é que foi fazer o verbete para você. Num primeiro momento, o tema ele surgiu de uma forma, a princípio, não tinha uma coisa bem certa, né, no meu entendimento. Mas, aos poucos, eu fui percebendo que ele era bem apropriado para a minha atividade profissional. Eu sou produtor de eventos empresariais, e os eventos eles são uma ferramenta de comunicação que cresce todos os anos, né? E também me ajudou a entender a questão do meu passadão, assim, de ter passado por questões de ator, ou então de estar nesse processo de fama e tudo mais, né? Eu não tenho muita clareza sobre isso de detalhes, mas dentro da minha autopesquisa eu encontro esses traços ainda e me esforço ainda bastante para poder ficar o mais nos bastidores o possível, né? Então, o tema, ele surgiu a princípio como algo que eu achava que não... Poxa, eu não tenho tanto a ver com isso. E hoje eu tenho bastante clareza de que foi um processo de autopesquisa e de pesquisa bem interessante. Tá. As primeiras perguntas, então, dos teletertulianos. Em Fatologia, página 14, sexta linha de baixo para cima. Por favor, comentar o déficit de atenção causado pelo uso inadequado da internet. O déficit de atenção causado pela internet, ele acontece da seguinte forma. Existem vários processos de apreensão de conteúdo, né? Que são offline, vamos dizer assim, que é a leitura de um livro, a leitura de um artigo, de um processo offline. A internet, ela, dentro do processo da hipertextualidade, dentro do processo da própria ferramenta em si, ela oferece uma enxurrada de informações. Essa enxurrada de informações, ela vem de encontro a uma característica bem importante do nosso processo cognitivo, que o nosso cérebro ele tem basicamente dois processos de retenção de memória. E uma é a memória de curto prazo e a outra é o processo da memória de longo prazo. Dentro do processo da memória de curto prazo, tem uma bem particular, que é a memória de trabalho, que ela é capaz de... ela nos ajuda a entender as nossas primeiras impressões, as impressões de forma mais rápida, né? E a memória de longo prazo, ela é aquela memória que fica por mais tempo, mais dias, às vezes pela vida inteira. Então, onde é que está o processo do déficit de atenção? Dentro desse processo, acontece um ciclo de reforço negativo, pode acontecer um ciclo de reforço negativo quando a ferramenta é mal utilizada. A ferramenta em si é neutra, que é a situação de você não manter uma linearidade dentro do processo da apreensão do conteúdo, e isso sabotar o teu processo de memória de trabalho. É como se você extrapolasse a sua capacidade de carga cognitiva, que é a memória de trabalho. Um exemplo, para tentar aclarear bem a ideia. Vamos supor que esse processo de transferir esse conteúdo de forma focada para a memória de longo prazo, que vem a constituir as nossas ideias, o nosso conhecimento, a capacidade intelectual, até mesmo os esquemas funcionais, né? Ela fica sabotada por quê? Porque imagina que você queira encher uma banheira com um dedal. E aí você começa a pegar de várias torneiras aquilo, né? Muita informação. O que vai acontecer? Chega um momento onde você não consegue acompanhar o fluxo da informação e transferir ela de forma eficiente para essa memória de longo prazo, que constitui o nosso corpo de ideias. E dentro do processo da leitura offline, você controla o ritmo, né? Você mantém um ritmo de leitura onde você consegue
pegar um dedal de cada vez para encher a banheira. E quando você vê, você está com ela lá bem cheia. Agora, eu não quero dizer com isso que a internet ela é uma ferramenta ruim. Pelo contrário. O importante é nós entendermos como nos apropriamos dessa ferramenta. Eu, por exemplo, pegando o meu caso, eu trabalho com multitarefas. E, num determinado momento, eu, usando recursos de análise de aonde estava indo o meu tempo e como ele estava sendo aproveitado, eu identifiquei que eu precisava afinar esse processo de utilizar várias informações ao mesmo tempo, que é a questão da atenção dividida. Então, assim, eu não quero ir de encontro ao processo de atenção dividida, que eu acho que é um outro aspecto importantíssimo, né? E eu também não quero ir de encontro à questão da parte salutar da internet. Mas o que eu percebo dentro do processo da pesquisa que eu fiz é que, infelizmente, até quando a gente não... A internet é algo muito novo, então é muito atraente. Então, os jovens, a maioria das pessoas com quem eu procurei interagir, e a maior parte das informações que eu obtive de pesquisa aponta para que o uso está ainda, infelizmente, muito inadequado. Porque a pessoa hoje ela vive com o processo do iPhone, ou do smartphone, é o iPad, é o laptop. E aí, não contente com isso, de ficar online em todos esses tipos de recursos, ela procura ficar online em o maior número de portais possíveis. É o Facebook, aqueles, como se chama, os serviços que mandam, RSS, que mandam informações, e aquilo apita todo o tempo, é pop-up. É uma loucura isso. Isso ele acaba com o processo de foco. Concentração, então, né? concentração. Eu tive a experiência de ter contato com algumas crianças, e eu percebia que algumas delas apresentavam o transtorno de déficit de atenção, o TDA. E, nesse processo, eu comecei a investigar por que elas fazem videogame, internet, tudo isso de uma forma não apropriada. Nesse caso em específico, os pais, por conta de não conseguirem dar atenção, usavam essas técnicas de babá eletrônica. A televisão, a internet, o game. Vai para o restaurante jantar, bota a criança de frente para a tela, para ela ficar quietinha, bonitinha. E, apesar de você falar assim, nossa, a criança tão jovem já domina aquilo mais do que eu, mas quando você vai ver a fundo mesmo na escola, o desempenho cognitivo, dá tudo errado, ela não consegue ter atenção naquilo, porque o estímulo desse processo todo é muito mais atraente, né? Se a gente for procurar ver o histórico da humanidade, nós vemos desde o tempo da caverna tendo que nos adaptar à questão dos estímulos para a própria sobrevivência, né? Então nós somos sedentos por informação. E isso tudo hoje é muito atraente. A criança, ela olha aquele processo todo da tela, ela consegue entender uma série enorme de informações que, às vezes, quem não está habituado, fala, o que está acontecendo ali, né? E o resultado disso, se moderado, é ajudar a ter a atenção dividida. O uso inapropriado disso é o déficit de atenção. Então, encontrar um equilíbrio nessas ferramentas é muito importante. Em Fatologia, página 14, 10ª linha de baixo para cima. Por favor, comentar o ostracismo seguido do autocídio lento. O ostracismo seguido do autocídio lento. Dentro desse processo da pesquisa para a escrita do verbete, eu encontrei alguns fatos interessantes dentro desse processo, onde pessoas que experimentavam uma condição de fama bem importante dentro do processo da mídia. E, por algum motivo, às vezes, mais jovem, até com uma idade mais avançada, deixavam de ter essa condição de fama e de representatividade perante os veículos de comunicação. E eu poderia fazer uma lista assim, de casos, né, de artistas, atores, cientistas, que depois que deixaram de ter esse processo da notoriedade,
se isolam dentro do processo do ostracismo e culmina muitas vezes na questão do autocídio lento. O que é o autocídio lento? É o uso inapropriado do soma com o consumo de drogas, é o uso inapropriado do soma de diferentes formas, e poderíamos, assim, até casos mais públicos, né? O próprio caso de atores mirins, que depois de saírem do processo da fama, têm uma vida toda conturbada, né? Dentro do processo do ostracismo. É que a gente depois não dá conta, né? Não dá conta, não consegue administrar. Alfabetógrafo, professor Renato. Na Estrangeirismologia, página 13, hoje vivemos imersos com pedidos para entrada nas famosas mídias sociais, elencadas neste item. Qual o seu ponto de vista a respeito dessas mídias? Poderia também nos falar do black hole midiático? Ele então faz duas perguntas. Ele faz, no Estrangeirismologia, você coloca Facebook, Google Plus e várias outras solicitações aí. Que dia sim, dia não, a gente recebe solicitação para... O que acontece? No meu entendimento, eu gostaria de, assim, pontuar mais uma vez. Eu penso que essas ferramentas, até certo ponto, são neutras. A ferramenta em si. O problema é como nos apropriamos destas ferramentas, tá? Então, hoje, a minha visão sobre a maior parte das ferramentas é de que, infelizmente, ainda é inapropriado, é antievolutivo, por uma questão simples, que são os interesses das pessoas. Então, eu me pergunto, o que você quer com o uso dessa ferramenta? Qual é o teu objetivo em usar essa ferramenta? Para que você usa essa ferramenta? Então, a própria resposta dessas perguntas pode dar aí indícios do quão isso é homeostático ou quanto isso é nosográfico, ou seja, o quanto isso é saudável, quanto isso pode te trazer algum tipo de problema. A minha opinião, então, em relação às mídias sociais, é que eu acho que ainda vai levar um bom tempo para isso melhorar. O que eu mais vejo hoje, em termos de manifestação, pela média da sociedade, é algo que é uma perda de tempo evolutivo. Mas, por exemplo, eu utilizo algumas das ferramentas. Por exemplo, o LinkedIn, ele é uma ferramenta que te ajuda a conectar com profissionais. Então, eu procuro usar da melhor forma possível. O Facebook, eu até tenho, mas assim, eu não sou muito ligado ao Facebook. Às vezes eu utilizo para conversar com parentes que estão distantes, para conversar com amigos que estão em outra região que eu não tenho como ter muito acesso, mas esse processo de ficar olhando as fotos, pesquisando, curiando a vida do outro, né? Eu acho isso uma perda de tempo danada. É uma perda de tempo terrível. É um tempo desperdiçado. Dentro do processo da segunda pergunta, que é o black hole midiático, no meu entendimento, o processo de mídia se tornou mais ou menos um buraco negro, ou seja, um black hole. Porque ele atrai tudo para dentro dele, não respeita nada, e como um buraco negro no espaço, nem a luz, ele traga tudo. Ou seja, aquele que tiver mais incauto, que tiver mais de bobinho na história, vai acabar sendo dragado pelo processo. E a mídia, quando eu falo a mídia, parece até alguém, né? Mas existe um processo midiático. E ele não vai respeitar idade, localidade, o que você faz. Se você se sintonizar nesse processo de uma forma inadequada, você acaba sendo dragado para esse buraco negro. Na Fatologia, página 14, linhas 4 e 5. O Brasil é o grande produtor e exportador mundial de telenovelas. Poderia nos detalhar sobre a indústria da telenovela, onde a mídia imita a baratrosfera? Essa expressão, onde a indústria da telenovela, onde a vida imita a baratrosfera, foi um insight que eu tive do processo de que a vida imita a arte. Eu acho isso uma grande falácia, tá?
Eu penso, né, que isso é uma grande falácia, porque, olha, se você tiver um mínimo de discernimento, bem básico, não precisa ser uma coisa muito avançada, e parar para assistir 5 minutos numa telenovela, você vai entender que a base das histórias está pautada no processo do conflito, da ectopia afetiva, anticosmoética. E aí, em outras instâncias, a questão da anticosmoética. E assim, se você for expandir o processo, os maiores especialistas em roteiro do mundo, sem aqui eu pegar, eu até tenho alguns apontamentos, mas da questão dessas pessoas que fazem roteiro para Hollywood, ou os próprios autores de novela, todos são unânimes. Não tem como fazer uma boa história sem conflito. Isso é terrível do ponto de vista evolutivo, porque os conflitos, não é que eu quero dizer, tem que ser poliana, tudo é maravilhoso. Não, os conflitos eles existem, mas a abordagem que é feita por esses veículos é de fomento, é de aprender a pessoa naquele processo, entendeu? E aí você começa a ver as pessoas que são mais ligadas à questão da telenovela, elas traduzem aquela situação, elas incorporam aquelas situações para suas vidas e discutem a vida do personagem como se aquilo fosse algo real. Então eu paro e olho e penso, nossa, que perda de tempo danada, né? E assim, tem muito tempo que eu não assisto novela. Eu já assisti novela na adolescência e tudo, mas foi algo sempre que eu tinha um certo desconforto com aquilo, uma atração com desconforto, vamos dizer assim. Mas depois de um certo tempo eu larguei de mão disso, não quis mais saber. Eu não consigo entender como alguém consegue perder tempo assistindo aquilo. Agora, se a gente for parar para ver tentar encontrar um lado positivo nisso. O Brasil é o maior exportador de telenovelas do mundo. A quantidade de horas de telenovela que se grava é maior do que a quantidade de filmes que se grava em Hollywood. As pessoas que são empregadas nesse processo, que alimentam suas famílias, que sobrevivem disso. Tem toda uma estrutura de interligação nisso. O próprio processo da Globo. Eu penso que a Globo está bem no veio do processo da superintendência dos aspectos políticos nacionais. Então, são assuntos bem delicados, né? São assuntos que talvez merecessem até um outro verbete, não sei, mas é difícil você... Eu não quero ser aqui peremptório, taxativo, é isso e ponto, mas tem que ter muito cuidado nesse processo. Teve uma outra pergunta? Tem outra aqui, mas eu acho que essa que eu acabei de ler já foi perguntada. A questão da vida imitar a baratrosfera. Você já respondeu, né? Então, na efeitologia, página 15, linha 1. Quais são os efeitos da internet na chamada mídia antiga? Num primeiro momento, a internet é algo recente, né? Ou seja, ela tem aí praticamente 20 anos. Mas, da forma como a internet está hoje, é um processo de uma década, né? E assim, eu sou da década de 70, eu acompanhei toda essa transformação do processo de você ter apenas os veículos de comunicação impressos, né? E a televisão. Isso ainda não é consenso nas pessoas que estudam o processo de comunicação, mas está havendo uma grande transformação. Num primeiro momento, havia o questionamento das pessoas que estudam a comunicação. A internet veio para acabar com o processo de televisão, jornais, revistas, periódicos. Num segundo momento, essas outras mídias perceberam que era um veículo que veio com muita força, por conta do seu formato de dar liberdade para a grande massa se apropriar desses veículos e se pronunciar, se comunicar,
E aí começaram essas mídias se apropriar da internet como uma forma de interação. Então, hoje existem casadinhas, vamos dizer assim, né, entre esses veículos. Eu não arriscaria um palpite em dizer como isso vai evoluir, mas eu penso que há uma transformação que está acontecendo na forma como nos comunicamos. Eu não consigo enxergar o processo dos livros impressos terminando, apesar de ter muito processo de tecnologia daqueles aparelhos que você lê sem a luminosidade. Você tem aí a gigante Google tentando digitalizar todo o processo de biblioteca. Eu acho isso importante para a difusão do conteúdo, né? Porque a última grande expansão que nós tivemos do processo dos livros foi com a prensa de Gutenberg, né? E de lá para cá, esse processo eletrônico ele vem expandindo, né? Hoje você tem muito mais acesso. Então, essa transformação é uma transformação que está em curso, e eu estou de olho aí para tentar entender um pouco mais, mas não saberia dizer assim, onde isso poderia chegar. Para o verbetógrafo, na página 14, em tecnologia, você poderia explicar o item as técnicas do blefe sustentadas na ideia de o público gostar de ser enganado? Então, essas técnicas de... O público, na verdade, se você for olhar de perto, ele prefere aquilo que não é a realidade, a princípio, no meu entendimento. Um exemplo, um anúncio publicitário, perda 20 quilos em 2 semanas, sem fazer esforço, comendo de tudo, e o melhor, dormindo. Todo mundo corre atrás para adquirir o produto. Agora, se você fosse falar a realidade do fato, diminui o peso pela metade, perda 10 quilos em 1 ano, suando a camisa, com uma dieta equilibrada, e o pior de tudo, com muito esforço. Ninguém quer. Então, a publicidade se acostumou a dourar a pílula, lançar mão de eufemismos, porque é o que cola. As pessoas não querem ter o ônus da mudança, ou então de em realmente... algum lugar do seu verbete, aqui na fatologia, você coloca a responsabilidade dos consumidores, né? Responsabilidade dos consumidores. Aí, aproveitando o gancho, né? A responsabilidade é do publicitário? Sim. Também. Mas é só do publicitário? Não. Quem é o principal responsável disso? Somos nós. Por quê? Aí a gente entra pela questão das idiosincrasias, né? É o jeitão de cada um, é o que a gente... Esse conteúdo todo ele é sobre encomenda, né? A gente gera essas demandas, né? Nós geramos as demandas. E os publicitários, eles, não de uma forma geral, mas o processo publicitário tende a encontrar essas tendências, né? Você hoje, dentro das empresas, você tem os cargos especializados de SEO, que são as pessoas que procuram entender o que é que mais vende. E se você for ver o que mais vende, é que mexe na emoção, é o que menos presta. Que mexe na emoção das pessoas, né? Esse é importante você ter tocado nesse assunto, Rosa, porque dentro do processo da venda, todos os livros de venda, eles te estimulam a pegar a pessoa pela emoção, né? Ou seja, primeiro, eles te estimulam a contar uma história, que no meu entendimento é mais para a história, né? Porque é um conto, né? E de história não tem nada. E depois eles te convidam a fazer isso pela emoção. Por quê? Porque aí baixa o discernimento, baixa a razão, a pessoa compra aquele processo pelo impulso, né? Dentro de uma questão totalmente obnubilada, né? De uma cegueira profunda. Então, a responsabilidade está na nossa mão, de começar a dizer não para os produtos que vêm com mão de obra escrava, começar a dizer não para os produtos que são relacionados ao processo de degradação do meio ambiente, começar a dizer não para todos os processos que envolvem... eu não estou nem falando de uma questão de cosmoética nesse caso, né?
O ideal seria que tivesse um processo totalmente cosmoético, mas acho que, num primeiro momento, se tiver uma ética mais abrangente, acho que já seria de bom tamanho. De bom tamanho. Ao professor Renato, na página em Citaciologia, poderia explanar 2 citações? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E os fofoqueiros são párias da virtude. Essa pergunta vem de Madrid para você. Tá. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Essa é uma frase lá de Oscar Wilde. E eu pude ter a oportunidade, dentro da minha profissão, de ter contato com várias pessoas que são de mídia, atores, cantores, pessoas que fazem parte do processo midiático. E, além desse processo, se você for pesquisar, esse processo ele se dá da seguinte forma: o que é que mais, dentro do meu entendimento, aterroriza a pessoa de mídia, né? É não estar na mídia. Então, para eles, tem que estar na mídia a qualquer preço. É o processo de que não importa se estão falando bem ou estão falando de mal, pelo menos estão falando de mim. Entendeu? E é nítido você, dentro dos processos das manchetes, dos noticiários, dos jornais, das revistas, encontrar situações que você vai analisar e você vê que aquilo é tudo um processo de estruturação, de estratégia para chamar atenção. São pessoas que ficam trocando farpas e elas acabam alimentando aquilo. Às vezes nem é uma questão de posicionamento divergente, mas é porque eles percebem que aquilo dá ibope, aquilo dá audiência, e aí vão trabalhando aquela questão, né? Isso, inclusive, tem a ligação com outro ponto do meu verbete, que fala da programa de auditório do tipo lavanderia. O pessoal vai para a televisão para lavar roupa suja. Aí, então, é mais ou menos, é isso que eu entendo do processo. E o outro, do Confúcio, os fofoqueiros são párias da virtude. Também no mesmo bolo vem o processo de que a fofoca vende, a fofoca dá ibope. E eles realmente deixam de fazer o seu papel, né, dentro do processo do que poderia dizer como virtudes, né? Ou seja, quem faz fofoca perde uma excelente oportunidade, né, de não fazê-lo. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu gostaria de trazer uma casuística minha. Eu trabalhei na assessoria de imprensa, no voluntariado do IPC de Curitiba, e nós tínhamos muita dificuldade para inserir na mídia, né, entrevistas, né, sobre os temas da conscienciologia, né? Então, parece que, então, realmente, o que prepondera por causa dessa mídia baratrosférica, né, parece que também tem um fundo muito religioso também, que a gente percebia um certo preconceito com relação às ideias da conscienciologia, né? E aí você falou que essa condição vai demorar um pouco para melhorar, né? O que você acha que pode trazer aí para contribuir para melhorar, mudar, assim, acelerar esse processo da mudança? A questão da aceleração desse processo é um excelente desafio para o processo da autotaquirritmologia, né? Como acelerar, né? Mas é delicado, é bem delicado, né? Dentro desse processo da minha pesquisa, eu encontrei vários programas onde o próprio Valdo Vieira deu entrevistas, a Malo, inclusive hoje, está indo ao ar uma matéria que eu não sei o conteúdo, ela mencionou num programa, acho que da Ana Maria Braga. Hoje? Ou seja, já deve ter saído agora, deve ter ido ao ar agora de manhã. Um outro momento, eu encontrei também um programa onde o Wagner Alegretti, na década de 80, fez uma participação num programa da TV Cultura, também colocando esses fundamentos da conscienciologia. E, assim, no Fantástico também, eu já vi programas. Existe uma demanda por esse tipo de informação, mas
ainda o enfoque que as mídias dão não é pelo processo da ciência, em si, do lado místico, para o lado religioso. Eles dão muito foco, né, no fenômeno, que é secundário. Fenômeno, ou seja, é um show, né? Então, você pega aí para eles, o que é que chama atenção? Se você for analisar os processos parapsíquicos que podem ajudar você a ter um esclarecimento, ou fazer um esclarecimento de uma forma mais assertiva, isso, até certo ponto, não chama tanta atenção, mas um fenômeno de ectoplasmia com materialização, isso bomba na mídia, porque é inusitado, é diferente, é fora do cotidiano das pessoas. Agora, você sabe que eu acho que tem uma coisa boa dessa questão da participação da turma da Conscienciologia, do IPC. É claro, isso que você está falando é perfeito, eu concordo, é isso mesmo. O que dá Ibope é o fenômeno, é a mistificação de qualquer coisa parapsíquica ou multidimensional. E a turma do IPC e da Conscienciologia, contudo, é chamada, felizmente, para dar opinião sobre a abordagem científica. Né? A Mala até estava comentando, e realmente, se você pensar em várias entrevistas da própria Rede Globo, a gente aparece dando opinião científica. Então, geralmente, são abordagens curtas, são flashes que eles inserem ali naqueles programas, enfim, populistas, enfim, com outros objetivos que não exatamente científicos, né? E, enfim, cada um, eles têm lá o público deles. Mas tem esse lado que eu acho interessante, felizmente, ainda bem, e um dia há de ter programas cujo objetivo seja realmente a abordagem científica desses assuntos, né? Vamos torcer. Na que um sua dia integralidade, isso né? Que você diz, exatamente. Né? Dulce, eu penso, assim, eu acho que é por aí mesmo, né? Agora, por exemplo, o que eu vi até hoje de entrevista da turma da Conscienciologia dentro dos programas, assim, eles têm se saído muito bem. No caso do próprio Wagner Alegretti, na década de 80, ele bem novo, né, há muito tempo atrás, dentro de um programa que o nome era Bate-Boca. E pelo próprio nome já dá para entender como é que era a questão, né? Você tinha lá um psicólogo, você tinha um psicanalista, você tinha lá no programa o presidente da Associação Espírita, ou seja, era bem multidisciplinar, e o Wagner lá para defender o processo científico nitidamente você enxerga que ele estava ali, né, sem se exaltar, sem se assediar com aquela questão na melhor forma possível, né? O próprio Valdo dando entrevista em Jô Soares e no Faustão, eles provocam de uma forma assim, né? Agora, o saldo, eu acho extremamente positivo. Agora, eu tenho um grande questionamento sobre isso. É uma das coisas que eu venho me perguntando há bastante tempo. Na verdade, de forma com mais propriedade, desde do meu conhecimento da questão da Conscienciologia, que Conscienciologia, ela hoje ainda, ela não é algo que seja possível de popularizar. É um processo mais direcionado para intermissivista, para as pessoas que já admitem as verdades relativas de ponta, as verpons. Porém, como pegar conceitos, ou até mesmo a própria ciência, conscienciologia em si, projeciologia, e difundir? Esse é um grande desafio, que vai, no meu entendimento, ainda seguir por muitas décadas, até isso estruturar. Eu acho que a Cognópolis é um exemplo muito importante desse processo de estruturação, de onde se cria uma base sólida, estável, com tudo calçado, e aos poucos, com as estratégias que estão sendo feitas, né, de atrair de forma salutar os intermissivistas para Cognópolis, o processo de abertura da questão da escrita de verbetes, né? Isso são todas ações muito importantes. Agora, como pegar essa ciência, como pegar a conscienciologia, a projeciologia e trabalhar isso de uma forma mais abrangente, sem dar problema,
sem o tiro sair pela culatra. Eu acho que a disponibilização da tertúlia online e no YouTube já está fazendo isso, né? Sim, eu concordo que sim, mas dentro de um processo de relevância, é de uma relevância extrema, até certo ponto. E dependendo do ponto de vista, não. Então é uma questão paradoxal, porque para mim é altamente relevante, mas se você for ver para um processo de escala planetária, ele é muito importante, mas até e ao mesmo tempo é muito relevante e ao mesmo tempo... Mas, Renato, você não acha que essa questão da relevância, que não sei o que vocês pensam, mas, por exemplo, o que é muito relevante para nós, por exemplo, o paradigma consciencial, eu me pergunto assim, você ao abordar, ao apontar, ao explicar, ao esclarecer algumas pessoas com as ideias do paradigma consciencial, o que para você é extremamente, para nós, é extremamente relevante e óbvio, para a pessoa não tem sentido nenhum. A pessoa tenta até encaixar e colocar aquilo como mais uma... mas eu já vi isso aqui, no Espiritismo também é assim, no Budismo também, mas reencarnação é tudo a mesma coisa. Então, aí eu penso que entra realmente essa característica muito peculiar da escala evolutiva e da própria conscienciologia, né? É um trabalho de formiguinha, vai demorar, não tem como você colocar com tacape na cabeça dos outros o que exige inteligência evolutiva. Não tem. Como você vai explicar para um pós-doutorado em antropologia social que a conscienciologia não vai se encaixar em nenhuma daquelas matérias que eles estudam? Não vai, não adianta. Você pode ficar... Eu já fiz isso, eu fiquei uma tarde inteira não tentando convencer, mas tentando explicar o que era a conscienciologia, né? E, sinceramente, eu não acho que eu fui exitosa em 1% do que eu falei. Então, dentro disso que você está colocando, sabe, eu tenho essa impressão. Para nós que fazemos buscas na internet, né, é uma coisa de uma relevância absurda. Você digita um neologismo e aquilo é ressaltado, é óbvio, vem em primeiro lugar várias páginas, várias entrevistas, artigos, citações de livros, verbetes, é uma festa, assim, para mim, eu acho o máximo. Contudo, qual a relevância disso para quem não tem inteligência evolutiva, né? Acho que você foi no ponto, isso mesmo. Mas vocês não acham, por exemplo, essa iniciativa, né, que eu acho que o Instituto de Processiologia que está tendo essa iniciativa de tentar as mídias, né? Por exemplo, o que aconteceu hoje na Ana Maria Braga, se eu não me engano, é a iniciativa nossa de procurar divulgar. Vocês não acham que, de alguma maneira, assim, pesca um ou outro intermissivista perdido por aí? Eu acho que vale a pena. Sim. Porque também tem uma questão assim, embora a pessoa não compreenda agora aquele conceito, aquilo fica latente na cabeça dela. A primeira oportunidade que ela tiver, ou de crise, ou de alguma situação, aquilo pode ser resgatado. Sabe aquela história que você contou no início, a memória mais permanente, memória de trabalho? Então, na memória de trabalho, aquilo vai embora, ela não dá importância, como a Dulce falou, eu também acho que eu tenho experiência também, algumas poucas experiências, assim, de você falar, que tentando esclarecer, parece que a pessoa está entendendo tudo, aí tem o epílogo. Mas você fica com a sua crença e eu fico com a minha. Entendeu? Depois de parecer que estava tudo esclarecido, que aqui não é crença, que aqui é uma ciência. Então, assim, você às vezes pensa que nada, e morre na praia. Só que eu tenho a esperança e a convicção íntima de que aquela conversa, de alguma maneira, sabe, ficou encruada na memória dela e que em algum momento ela vai resgatar aquilo. A própria técnica, uma das principais coisas que me chama a atenção nas técnicas de escrita conscienciológica, dentro do aspecto da didática, é a questão da repetição mais didática, né?
Então, isso, de certa forma, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Não dá para fazer estupro evolutivo, mas eu acho que essa repetição constante está nos levando, enquanto grupo, para frente, e isso está aumentando, apesar de não ter a representatividade do ponto de vista de quem não tem inteligência evolutiva, mas do ponto daqui onde estamos nos esforçando para ter essa inteligência evolutiva, a gente consegue perceber a relevância. Não, eu queria até ressaltar aqui que, de modo algum, eu estou minimizando o valor que eu dou a toda essa divulgação, né? Eu penso que a cada ida ao ar de algum episódio, alguma frase, alguma fala nossa de intermissivista, enfim, da Conscienciologia, é a gota no oceano do planeta Terra da fixação do Holopensene, da Conscienciologia, o que é o máximo, né? Então, qualquer esforço vale a pena. Eu entendi. Queria falar alguma coisa do seguinte. O professor Valdo já falou várias vezes, toda essa questão da mídia, aquela fase que, como que chamou aquela fase que lançou aquela enxurrada de midiática aqui da Conscienciologia, primordialmente é para atrair intermissivista e tudo que se faz. E, em segundo plano, vamos dizer, os pré-intermissivistas, porque tem gente que... E isso também que a Rosa falou, que futuramente, lógico, essa pessoa que não é nada, ela pode chegar a ser pré-intermissivista, intermissivista, mas o fundamento de tudo é dirigido, vamos dizer, primordialmente ao intermissivista. Isso foi até discutido, aí todo mundo chegou a essa conclusão. Foi aquela, eu não sei como é que chamou. Aquela chamada, né? Aquela na chamada. mídia. E também, mas aquilo atraiu o intermissivista. Mas a gente concorda com isso, assim, né? Não, a gente concorda que é chamar o intermissivista. Eu sei que vocês concordam, é mais para esclarecer em geral. Eu só quis dizer o seguinte, que além de chamar os Mas eu intermissivistas, concordo, isso que você eu fala. não acho que é jogado fora para jamais. aqueles que assistam, mesmo arranjando outras desculpas. Porque eu também tenho experiência do contrário. Você vai falando, a pessoa vai desviando, vai falando outras coisas, mas assim, na hora que ela entra num determinado ponto crucial da vida dela, seja intrafísica, seja extrafísica, aquilo é um link, é um rapport que você tem com a pessoa, com aquela consciência, de resgatar aquela conversa que você teve anteriormente. Eu concordo com isso também. Entendeu? Então, assim, é extremamente importante, você que trabalha... Esses inserts, esses informes... sem esperança, sabe? Sem esperança de que você vai fazer um bom trabalho na mídia e que vão todos entender. Não é isso. Eu acho que só vai entender mesmo aquele que for intermissivista, mas aquilo vai ficar latente. Eu acho que o principal aspecto disso é que a nossa régua, a régua conscienciológica, ela é qualitativa, né? Então, a gente, de repente, com um informe desse, numa mídia de grande abrangência, não vai ter a mesma audiência de que outras informações que são mais alinhadas com o processo da sociedade. Mas isso, de certa forma, atua como chave, né? Para muita gente, né? Eu mesmo, por exemplo, eu estou aqui. Eu cheguei à Conscienciologia através de pesquisa de algum veículo de mídia. Senão não teria. Agora, quanto mais tiver também, mais vai chamar atenção. Tem um item aí que o Renato colocou na interaciologia, é na segunda linha. A interação, conteúdo midiático, holopensene da SOCIM. Então, é lógico que o conteúdo midiático, ele atende ao holopensene da SOCIM, até as novelas são direcionadas para o que o povo quer, mas também influencia. Como é que você vê isso? Sim, influencia muito é também. um loop de reforço negativo. A gente encomenda aquele conteúdo de acordo com o nosso jeitão, aí eles fazem aquele produto e a gente compra.
Aí a gente encomenda mais e compra. E fica correndo atrás igual o cachorro correndo atrás. Tá, mas aí você está falando do lado negativo, que é o do baratrosférico. Sim. Mas se investisse mais no positivo, também ia acabar influenciando mais para o positivo. Eu tenho dúvidas em relação a Será? isso. Esse é meu grande questionamento. Porque como fazer isso de forma abrangente sem criar problema? Por quê? Do jeito que vai, do jeito que o Valdo Vieira, que é o propositor da Conscienciologia, vem trabalhando, ele ainda é alvo de processo de crítica. Hoje de manhã mesmo ele estava falando na mini tertúlia da questão do ministro que mandou a carta lá para ele, dando um... Mas você conhece aquele programa de rádio do Luiz Ribeiro? Conhece, lá do Rio? Do Rio conheço, já fui assistir no auditório. Então, ele está há anos com aquele programa, Ótimo, né? excelente. E a gente conhece pessoas que aquele programa não tem dado nenhum, que eu saiba, não tem dado nenhum contrafluxo desses que você tem. Não, Ao contrário, é engraçado que uma penúltima vez que eu fui a Niterói, né, que a minha família é de lá, eu visitando um primo, a ex-mulher dele falou que não deixa de assistir esse programa. E eu jamais podia supor que ela fosse se interessar por esse tipo de ideia. Eu falei assim, mas é isso que eu estudo lá em Foz do Iguaçu. Ela não ligou Conscienciologia, que a gente estuda aqui, com o programa do Luiz Ribeiro, mas isso não importa muito. Mas você percebe... O que importa é que ela falou que ela não consegue ficar sem ver, porque aquilo dá alívio, reforça, dá força de vida para ela e tal. Então, vai saber. Eu não penso que ela tenha curso intermissivo, mas aquilo já ajuda. Mas, Rosa, se você pegar a Conscienciologia da forma qual tratamos, né, que é o processo da verdade, que o Valdo costuma até brincar, que é soco na cara, fratura exposta. Ou seja, como é esclarecimento, acima de tudo, dentro do foco da interassistência. Isso, se for nesses moldes para mídia, isso pode, no meu entendimento, eu acho que ainda pode dar muito problema. No programa da rádio, os conceitos da Conscienciologia são tratados de uma forma que fique mais assimilável para o grande público. Então, hoje, quando eu penso no grande desafio que seria tornar isso mais abrangente, uma das saídas, né, uma das soluções que eu penso para isso, ao invés de fazer isso, não sei se é uma saída, mas... Por exemplo, se a gente for pegar o processo da autodiscernimentologia, o autodiscernimento, que é um dos principais, talvez o principal atributo da consciência, né? Se você for pegar só isso em si, já dá para esclarecer muita gente. Muita gente. A conscienciologia em si, ela tem uma série de logias, mas se você pega um aspecto específico e trabalha esse conceito, já tem como assistir muita gente. E, de repente, isso não fica totalmente linkado à questão da ciência, né? Agora, para mim ainda eu tenho mais perguntas do que sugestões, do que posicionamentos. Muito mais perguntas, né? Mas, não sei, o que vocês pensam? Renato, eu não sei. Você que entende de mídia pode responder melhor. Se for para a massa, vamos dizer assim, algum programa, ele vai ter que ser mais soft. Eles podem até falar de projeção consciente, de EQM, etc., mas de uma forma, ele não pode ser pesado. Falar coisa muito profunda da Conscienciologia nem dá. Agora, algumas coisas mais soft, na minha opinião, eu acho que pode atingir. Não sei se você concorda. Concordo com você, Arlinda. É mais ou menos por aí que onde eu estou querendo chegar. É que se você pega os conceitos da Conscienciologia e tenta trabalhar isso. Um exemplo, os empresários da Cognópolis, eles, penso eu, que devem fazer um esforço danado para tratar suas questões todas que envolvem a sua vida, o negócio, a carreira, dentro do paradigma consciencial, porque é o mais inteligente a ser feito, entendeu? Mas, de qualquer forma, ninguém está lá no trabalho para querer... enfiar nada na cabeça de ninguém à força, isso não existe, né? Mas eu tenho certeza que a manifestação por si só dentro do processo do autoexemplarismo, ele já é
um caminho. Agora, dentro de tornar abrangente, eu acho que pegar esses conceitos de forma mais leve, de uma forma que seja mais fácil de assimilar, isso tem condição de repente, chamar a atenção, né, de outros intermissivistas, né, e cada vez mais a turma vem se chegando, né, vão caindo as fichas, né. E caso não e o outro lado disso, não só para intermissivista, é o próprio processo das pessoas que não têm curso intermissivo começarem eu penso já na intermissão, né? Tipo, ela não tem um curso intermissivo, mas de repente ela pode se afinizar com aquele conceito, porque ela está naquele quase momento da virada, né? E aí ela fala, nossa, olha isso. Aí quando vai para a intermissão, já vai com aquilo mais sedimentado para poder fazer um curso intermissivo, né? Tem um ditado que o professor meu do mestrado, ele falava para mim, você tem que querer o ótimo para chegar no bom. Então, eu fiquei pensando nisso agora. Eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, falar do ótimo, né? Para a pessoa, pelo menos, querer chegar no bom, no razoável. Então, assim, eu não estou dizendo que a gente vai conseguir, de uma hora para outra, e nem que a gente queira isso, de uma hora para outra, entrar nas mídias todas. E eu acho que isso é um trabalho que vai aos poucos. Mas eu acho que é importante a gente pensar, é importante você que trabalha nesse meio começar a pensar nisso também, né? Hoje eu estou fazendo um esforço danado para pegar aquilo que eu faço, que são os eventos, até quando eu fiz o balanço existencial, que o Losch me deu essa dica, poxa, você é produtor de eventos, você cria os projetos, ao invés de atender a demanda do mercado, você pode criar o seu próprio projeto e trazer algo bacana para o mercado. Aí eu já me associei, tenho desenvolvido algumas conversas com o Tiago Azevedo, que também é lá do Instituto, é voluntário do Instituto na parte de comunicação, né? E a gente está trabalhando, esboçando um projeto, né? E, enfim, vamos ver até onde é que a gente consegue chegar com isso, né? É o princípio do início do começo, do nosso esforço para direcionar ele de uma forma mais acertada, porque ele é inversor ele é inversor, né? E ele já está bem alinhado com o processo da ProEx dele. E eu cheguei assim meio que nos 45 do segundo tempo, que aos 36 anos, né, quando eu deveria entrar na fase executiva, aí veio a turma, me deu uma ajuda danada, né? Devem ter eu esqueci o freio de mão puxado, né? E fiquei meio parado lá, né? E aí veio um amparo bem importante e meio que, não digo que me deu um empurrãozinho não, eles foram bem ostensivos, né? Foi na cara assim, né? Ou é agora, é a hora, ou não vai passar o bonde. Então, aí acho que essa interação com o Tiago tem sido importante, né? Porque ele vem do processo de Invex e eu de reciclagem. Aí está sendo uma casadinha importante. Renato, aqui no B, na página 15, continuação da efeitologia, na penúltima linha você coloca os efeitos das novas tecnologias intelectuais influenciando a neuroplasticidade cerebral. Você pode ampliar? Posso sim. E como eu estava falando no começo, aquela questão da memória de trabalho e memória de longo prazo. Sobre esse processo, existe uma questão. Hoje em dia é bem conhecido a questão da neuroplasticidade, né? Eu, quando era criança, tinha mais ou menos uma história de que isso não existia, né? Você tinha aquela estrutura toda de neurônios e era aquilo, acabou, te vira com isso pro resto da sua vida. E eu acho que esse processo todo, ele tem um crescendo que vem desde do processo da pré-história, onde a gente tinha poucos recursos, poucas ferramentas, né, para desenvolvimento dessa neuroplasticidade, ou seja, essa evolução da neuroplasticidade do nosso cérebro em si, ele vem acontecendo aos milhões de anos de uma forma muito lenta. Se você for pegar nos últimos 40 mil anos, o nosso cérebro mudou muito pouco. Porém, a neuroplasticidade hoje, da forma que ela está sendo estudada, dá para entender a seguinte situação. Não é só o comportamento em si que muda a questão da anatomia, né, do cérebro, né? O pensamento, sobretudo, os cientistas já entendem isso, que o pensamento muda,
a questão da anatomia cerebral, né? Existe até um estudo que foi feito há algum tempo atrás, onde eles pegaram pessoas que não tinham experiência com piano. E aí uma parte do grupo estudaram uma melodia e ficaram tocando aquela melodia. E a outra parte do grupo foi convidada a aprender a melodia, só que na hora de tocar só fazia de conta, não ia para a ação do dedo, sentava na frente do piano e pensava que estava tocando aquela melodia. Quando foram fazer analisar o mapeamento, identificaram que ambos tinham criado as mesmas sinapses. Aí falaram, poxa, o pensamento também muda a anatomia do cérebro. Então, se a gente for parar para perceber esse processo de como nós estamos nos apropriando das mídias online, sobretudo a internet, a gente tem que refletir muito sobre isso, porque essa interação com essa tecnologia, ela está mudando a forma como nós desenvolvemos nossas sinapses. Nossos circuitos neuronais estão sendo alterados por isso. Isso não tem como, isso é fato. A comunidade científica está aí para comprovar isso e acho que é por aí. Agora, se você for parar para pensar, a gente vive falando em criar sinapse, né? Ou seja, dentro do processo da verbonologia e da interassistência, criar sinapse para esse processo, né? Então, você pode escolher criar sinapses para fazer interassistência, ou você pode também ficar preso dentro de um processo que eu aponto no verbete, que é você emperrar as sinapses mais assistenciais, a criação de sinapses que pode ser para o lado da assistência, e ficar na questão do autoassédio, do heteroassédio. Isso também, esses pensamentos todos vão mudar essa questão toda nossa da anatomia cerebral. E aí eu faço a seguinte pergunta, né? Se isso está mexendo na nossa anatomia, na parte da neuroplasticidade, isso de alguma forma vai refletir no processo da paragenética. Eu não tenho assim uma clareza, ou seja, detalhes assim, não me aprofundei nessa pesquisa ainda. Mas isso interfere, né? Ou seja, isso vai sedimentando, né, aquilo que a gente vai escolher para fazer, se é evoluir ou ficar paradão. Vai criando engramas e parengramas. Inclusive, eu fiz a proposição de um novo tema de verbete, que é a tecnologia intelectual. Se o verbete for aprovado o tema, eu pretendo estudar mais o processo. Foi aprovado? Então pronto, não vou parar. O meu primeiro verbete demorou, né? Eu vou começar seguir em sequência com o próximo. Eu vou escrever sobre a tecnologia intelectual, porque quando eu fiz o mídia baratrosférica, apareceu esse monte de processo da tecnologia intelectual. Aí eu achei, poxa, acho que foi até dica de Rosa, assim, se você vê que não dá para ir no mesmo verbete, passa para outro, né? Aí eu tenho mais outros temas lá que são todos relacionados aqui a esse processo. Dentro dessa linha da tecnologia intelectual, né, que você colocou, só lembra da expressão muito usada pelo professor Valdo, que está incluído nesse tema, que é artefatos do saber. Holociclo, né? Os artefatos do saber. Lembra de pesquisar isso? Não. Na enciclopédia não tem. Eu achei que tinha, mas não tem, né, Keiko? Keiko pesquisou. Então, é uma coisa que você tem que pesquisar. Excelente dica. Dentro desse processo dos artefatos do saber, né, são, na verdade, muitos deles são tecnologias intelectuais que nos ajudaram, nos aportaram. Só uma colocação para você, para ajudar. Na holoteca tem objetos, que são artefatos do saber. Lá você pode conseguir muito material nesse sentido, só para a pesquisa e ampliar. Renato, só continuando aqui, só para complementar, na sindomologia, na mesma página 15, você coloca na penúltima linha a síndrome da dispersão consciencial. Você pode fazer um link da dispersão com o tema, por favor? Eu não ouvi a síndrome. Sintomologia, síndrome da dispersão consciencial. Síndrome da dispersão consciencial. Penúltima linha da síndrome. Esse processo da síndrome da dispersão consciencial,
Isso me veio de processos da minha experiência mesmo, né? Eu, conforme disse, aos 36 anos foi quando me caiu a ficha das questões, dessas questões. Eu já tinha conservado, assim, dentro do meu íntimo, essas questões todas, mas em função do porão consciencial, a mesologia, mais as questões relacionadas à robotização intrafísica existencial, isso tudo, no meu caso, eu caí em vários mataburros, né? Eu patinei bastante e demorei para buscar um foco mais assertivo dentro da questão da consciencialidade, mesmo tendo desde a minha infância algumas questões, né? Eu tinha alguns lampejos, eu enxergava algumas coisas, mas o foco mesmo, acho que é uma questão que por conta do porão consciencial, por conta da mesologia e a robotização existencial intrafísica, né, a ROBEX, eu penso que isso tirou o foco, né? Então, eu acho o máximo quando eu encontro um inversor existencial, né, que já pega a técnica logo de cedo, né, e aplica. É o contraponto oposto do processo da dispersão, né? Ok, obrigada. Renato, por favor, na fatologia, na página 14, na 12ª linha, de cima para baixo, o pseudojornalismo investigativo. Você pode desenvolver? O pseudojornalismo investigativo. Existem veículos onde os profissionais do jornalismo eles colocam à frente do seu processo a questão da investigação. Para quê? Para esclarecer, fazer serviço de utilidade pública e tornar público fatos que estariam encobertos. No entanto, se você for olhar, às vezes o profissional ele está até realmente engajado com aquele propósito, mas dentro da estrutura institucional da mídia em si, tem a superintendência que tem como objetivo fim, acima de tudo, trazer audiência. Então, o que eu percebo é que às vezes o profissional ele é até bem intencionado, ele está assim não tão alinhado com o interesse do veículo, mas ele acaba sendo cerceado da sua expressão para tornar aquilo realmente investigativo neutro e acaba tendendo para o lado do sensacionalismo. Então, por isso que eu digo que é pseudojornalismo investigativo. Ele está disfarçado de ser uma investigação, uma pesquisa para esclarecer, mas, na verdade, aquilo nada mais é do que uma forma de ser sensacionalista. Você tem alguma experiência pessoal com isso? Em que você ficou sabendo, que você ficou participando de algum pseudo-jornalismo? Eu achei o termo interessante. Olha, a minha experiência ela vem da questão da pesquisa, né? Eu pesquisando esses processos todos, a minha análise do conteúdo é de que tem tendenciosidade na maioria das vezes, a predominância da tendenciosidade e há uma predominância do sensacionalismo. Se fosse realmente investigativo, ele seria de uma forma mais apenas abordar fatos, né? Então eu penso que tem muito processo de opinião. As pessoas emitem opinião. Eu sei que a opinião ela é importante, mas a opinião, ela no caso da mídia, ela é tendenciosa. Ela tende a puxar a sardinha para o lado da brasa, né? Ela tende a atender a interesses políticos, né? Então a minha experiência ela é de enxergar o processo que está aí. Não tenho assim uma vivência próxima em relação, é só mais uma observação. Então, ok, muito obrigada pela gentileza. Renato. Oi. Quando nós falamos aqui a questão da mídia, nós estamos falando em comunicação em massa. E tem aquela frase da Conscienciologia, que nós já conhecemos, é que toda multidão se nivela por baixo.
Então, quando você usa essa expressão mídia baratrosférica, eu achei bem interessante. Por quê? Porque o jornalista, de certa forma, ele precisa fazer uma adaptação do conteúdo para o leigo. Agora, o problema é quando essa adaptação, a informação perde a qualidade. Então, nós trabalhamos também com mídia um certo tempo atrás, e nós estamos pensando quais são as senhas que atraem os intermissivistas. Por exemplo, se eu disser uma palavra X, essa palavra vai trazer quantos intermissivistas? Eu não sei se vocês já pensaram nisso, porque como identificar essas senhas? Você tocou num ponto bem importante. Na verdade, quando eu falei agora há pouco que essas inserts desses informes atuariam como chave, eu me expressei mal. Na verdade, o que eu queria dizer, isso atua como senha, né? Agora, o processo de senha, ele é personalíssimo, né, para cada um. Então, acho que a própria verdade relativa de ponta, quando inserida nesses contextos, ela, para cada um, vai atuar de uma forma diferente, como senha. Agora, desenvolver um conteúdo que possa atuar como senha, eu acho que tudo que já está sendo feito, né, os verbetes, a enciclopédia, as pensatas, o dicionário, tudo isso já é o corpo de ideias, né, que já atua como senha. Acho que só divulgar de uma forma mais acessível já é o máximo. Isso eu acho que é bem interessante isso. Isso, e agora a questão dos livros também, né, que a Editar está fazendo um trabalho muito interessante. A professora Sandra, ela colocou que o objetivo é que cada autor pense no intermissivista. Então, escrever livros para intermissivista. Por quê? Porque é o intermissivista que vai trazer essas pessoas relacionadas ao terceiro tempo evolutivo e tudo mais. Então, reforçar o time de intermissivistas, eu vejo que essa é a ideia melhor que a gente tem para o momento. Com certeza, concordo. Renato, uma pergunta seguinte. A mídia, em geral, ela é escrava do Ibope. E ao ser escrava do Ibope, da audiência, ela massifica. Para isso, e ao mesmo tempo, a massa, quer dizer, isso nivelar por baixo, a massa se massifica ainda mais e ela, não, em geral, não eleva o nível da massa. Como que você vê isso? Aí foi como eu coloquei aqui logo no começo da fatologia, que é a questão da régua não qualitativa dos sistemas de mídia. E isso é um problemão, né? Porque se você é o processo da idiosincrasia, né? A mídia, ela está preocupada exclusivamente com a quantidade. Se você um exemplo, o Google, ele é uma ferramenta que eu penso que me ajuda muito, né? Porque as pesquisas, elas são muito favorecidas por esse processo, né? Fica fácil você encontrar conteúdo, desde que você tenha discernimento para separar as coisas, né? Tem entendimento. Mas qual é o grande diferencial do Google quando ele surgiu? O grande diferencial do Google foi a questão do PageRank, que significa a relevância daquela página. Eles desenvolveram um algoritmo de forma que é um algoritmo bem democrático, ou seja, ele torna relevante o conteúdo conforme as pessoas acessam aquele conteúdo. E isso vai aumentando a relevância do conteúdo, entendeu? Mas isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque essa relevância ela cresce em função de quanto aquilo é acessado. Porém, não quer dizer que aquilo tem qualidade. Então, isso é terrível do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista evolutivo, em todos os aspectos. Tem relevância, mas não quer dizer que tem qualidade. Às vezes, pode até ser menos pior do que muitas coisas. Mas, assim, a minha análise dentro das ferramentas que eu usei para pesquisar de relevância, de conteúdo mais acessado, a maior quantidade de tráfego de dados em relação a conteúdo na internet, ela ainda, infelizmente, tem uma predominância de conteúdo nosográfico. E isso se torna relevante através da idiosincrasias, né, que é o jeitão de cada um e que na somatória dá o jeitão da média. É o temperamento da média da socinha, infelizmente, ainda precisando de ajuda, de assistência. Se você vê, por exemplo,
algo que se salve na mídia, em geral? Existe alguma coisa que se salva? Tem que ter, Sim, senão tu vai ter eu esperança. acho que a própria... A gente fala assim... isso até quem me deu essa dica assim foi Tiago, né? Que eu falei assim, eu falando da mídia, não sei o que, a mídia. Parece que a mídia é um bicho grandão, cabeludo, né? Todo maldoso, um bicho papão, assim. Mas a mídia, ela é uma ferramenta e ela é neutra. A gente move a mídia. Então, assim, no verbete no final da patologia, eu coloco lá como articulação em rede, como base do processo comunicacional da implantação do Estado Mundial Interassistencial Cosmoético. Isso vai ser a base. Isso, mas me diz uma coisa, em cima da pergunta do Arlindo. A mídia atende a demanda da massa. E a massa, a massa é homogeneizada pela massificação da mídia. Esse círculo vicioso, quando é que a gente vai ter esperança de passar um vetor ascendente para tirar o... A gente está na era das consréus. E é uma reurbanização bem importante que está acontecendo. Então, todo esse processo de reurbanização em si, ele já vem aí para passar, enfim, para acelerar o processo, né? Então, assim, eu não... Em questão do tempo, né? Que tempo vai levar isso? É uma pergunta que, se alguém souber, por favor, eu vou deixar meu e-mail e depois me manda, né? Eu não sei essa resposta não, mas eu penso, se for analisar o processo como ele está muito mais fácil evoluir hoje, né? Porque hoje você tem um ferramental bem importante, né? Você tem acesso, você tem liberdade até certo ponto, né? É óbvio que se a gente for olhar com a lupa, com a lente de aumento... Você encontra informação boa lá. Você encontra tanto a informação boa, como você encontra processos de repressão, opressão bem importantes em países do Oriente Médio, em outros lugares você encontra isso. A China, por exemplo, você tem aqui eu até anotei aqui, existem vários países onde a internet ela é totalmente censurada, tá? Mas a grande maioria já tem acesso a ela. Então, isso, eu penso que é um crescendo, é algo que está caminhando. Eu penso que é a base, essa articulação em rede, ela vai ser a base do processo da articulação enquanto sociedade para a construção do Estado Mundial. Tem que vir das duas pontas, né? Quer dizer, a massa vai melhorando, mas as pessoas que trabalham na informação também têm que ir colocando coisas melhores para poder ter uma correspondência, né? E essa correspondência vai ter que aumentar. Um exemplo, né? Não que seja assim, mas acho que está dentro desse processo. As manifestações que aconteceram recentemente, que vem acontecendo, essa articulação toda ela aconteceu no ambiente de rede social, né? Eu não estou aqui querendo fazer distinção de juízo de valor, nem nada, mas a manifestação ela aconteceu, ela é um fato. A articulação em rede aconteceu, ela é um fato. Ou seja, se isso está 100% acertado, se está no meio do caminho, eu não tenho entendimento, tenho alguns posicionamentos pessoais, mas eu penso que, em termos de ferramenta, de recurso, está acontecendo já. Agora, é um processo que vai ter que ser trabalhado bem ainda, né? Se cada um de nós fizer a nossa parte, a gente vai melhorando aos poucos, né? Ao verbetógrafo, gentileza explanar mais detalhadamente os itens da enumerologia, página 15. A mídia espalhafatosa, a mídia espetaculosa, a mídia enganadora, a mídia sarcástica, a mídia mal intencionada, a mídia pornográfica, a mídia sórdida. Tá. Achou? Achei, sim. Esses traços, eles são traços que eu identifico, né? Na verdade, eu penso que essa linha a seção em numerologia, ela poderia ser uma daquelas sessões com 100 itens, né, assim, e ainda ia ser pouco, né? Porque tem um bocado de adjetivo aí para os processos, né? E espalhafatoso, se você for ver o processo de carnaval, é totalmente espalhafatoso, espetaculoso, carnaval, enganadora, a publicidade ela tende a querer enganar.
o sarcasmo, né? Você vê muito disso nos conteúdos de humor, né? Você pode encontrar também assim a questão da mala intenção. Dentro de um aspecto macro, os veículos de comunicação, eles têm uma intenção que não é muito apropriada dentro do aspecto político, por exemplo, né? Eles defendem questões políticas que são daquele grupo, né? Aqui você tem a questão da pornografia. Isso é um outro aspecto que é terrível, porque a indústria hoje desse segmento, ele movimenta bilhões e bilhões por ano, e esse conteúdo ele está todo disponível para quem quiser fazer acesso. Existem estratégias que se utilizam para atrair as pessoas para esse conteúdo, né? Ele, a princípio, é colocado de forma gratuita, né? Onde a pessoa pode ter aquele acesso e, a partir dali, se filiar ou comprar, adquirir aquele conteúdo, né? Então, é terrível isso. Infelizmente, tem uma predominância desses aspectos todos. Na Fatologia, página 14, terceira linha. A lavagem cerebral de massa dirigida pela mídia baratrosférica e protagonizada pela Socin. Parabéns pelo verbete. Obrigado. Então, é como isso que a gente já vem falando, né? Posso completar aqui, porque eu pensei que fosse outra pergunta. Quando comecei a estudar Conscienciologia, a primeira deslavagem que fiz foi não assistir mais televisão. Já tinha consciência que é a maior manipulação que existe em mentir, iludir e persuadir a consciência em geral. Hoje sou uma consciência livre, que não sofre mais nenhuma influência das mídias em geral. Deu para pegar o geral dele aqui? Deu para pegar. Que bom que você pensa que está numa forma de estar aside aí desse processo, né? Hoje você está como consciência livre e vamos nos esforçar todos para chegar no processo da consciência livre, né? Tem que ver até que ponto ele não está se alienando também, né? Isso é aquela coisa, né? Você também se alienar, porque para você fazer assistência, você tem que estar lá no fronte da batalha, né? Não tem como você ficar também sem se relacionar com esses processos. A lavagem cerebral de massa dirigida pela mídia e protagonizada pela Socin. Acho que é bem isso tudo que a gente vem falando. Talvez se você tiver pego agora a tertúlia, a gente falou isso antes, mas esse conteúdo ele é sobre encomenda. A mídia em si, ela não publica, ela não coloca no ar nenhum conteúdo que não seja minuciosamente trabalhado dentro dos interesses da média da sociedade. Essa é uma realidade que está aí para todos. Infelizmente, aquilo que está na mídia é o que a audiência quer ver. Não consigo... Existem alguns veículos que eu percebo que tentam sair um pouco disso, como algumas TVs que são educativas e tudo mais, mas aí se você for analisar os números, a audiência delas geralmente é lá embaixo, né? Então isso é mais um indício de que é tudo feito de acordo com o que a gente quer. Na Parafatologia, página 14, terceira linha, gostaria que relatasse o vampirismo energético online. Certo. O vampirismo energético online. Dentro do processo do acesso das páginas, dos conteúdos disponibilizados na internet, eu procurei focar isso de uma forma bem importante. Por quê? Porque tem alguns aspectos que envolvem isso. As consciências extrafísicas, as consciex, os assediadores, eles conseguem ter influência muito... às vezes, para uma consciência é mais fácil influir em determinados aspectos que não sejam na consciência, né? Então, dentro desse processo, eles conseguem, até certo ponto, transferir... vamos lá. Quem tá publicando na internet é uma pessoa. Ela tem o holopensene dela pessoal, tem a questão da pensenização. Nessa rede toda,
existem os assediadores, as consciências extrafísicas assediadoras, que se plugam nesses processos e até mesmo patrocinam esses processos para quê? Para, através dos consumidores daquele conteúdo na mídia online, poder atuar como vampirizador. Ou seja, eles fomentam aquele processo todo, né? Eles assediam aquele processo todo para que ele fique estruturado dentro do processo que é o interesse deles. Para quê? Para poder vampirizar cada um que está acessando aquele conteúdo. E até a Adriana Lopes uma vez falou sobre isso na tertúlia aqui, que dá para você perceber, às vezes, nesse processo de pesquisa, quando você entra numa página, num site, você joga energia lá, você vai perceber se aquilo, o que é mais brabo, aquilo que é mais complicado, você vai perceber uma repercussão. Na hora. Infobiologia, página 15, terceira linha, poderia relatar o medo da opinião pública? O medo da opinião pública. A pessoa que está nesse processo de fama, de mídia, eles vivem em função da opinião pública, né? Acho que eu estava até hoje de manhã vendo aqui na mini tertúlia o Valdo comentando, né, que ele não dá importância para esse processo da opinião pública. O que importa é a interassistência, o que importa é você realmente buscar a evolução, entendeu? E essas pessoas que estão nesses processos, elas deixam de lado esses aspectos que são de inteligência evolutiva em detrimento de quê? De aumentar a sua fama. Então, uma vez eu escutei uma pessoa, que eu não vou expor o nome, mas que ela tem uma representação muito importante na mídia, é um cantor que movimenta massas, dizendo que o grande conflito que ele tinha, ele até está tocando no evento que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, né, do Rock in Rio, que o grande fantasma assim, na cabeça dele, do processo da fama, era infelizmente ter que deixar de expressar certas questões, porque isso não iria agradar a todos. E o fato de não agradar diminui a fama. Isso é terrível. Aquilo soou para mim como, nossa, algo, sabe? Então é uma escravidão. E manipulação também. E manipulação. Você pode explicar melhor, na parafatologia, quarta linha, o resgate na baratrosfera ao invés do resgate da baratrosfera? Aí é o processo da síndrome da abstinência da baratrosfera, né? Que é a pessoa, esses processos todos da mídia baratrosférica, acho que seria bem importante cada um buscar se esforçar para, ao invés de resgatar a baratrosfera, né, fazer o resgate da baratrosfera, ou seja, trazer as realidades da baratrosfera para junto de você ir fazer o resgate na baratrosfera. Isso foi um insight que eu tive fazendo um laboratório lá em Saquarema, e dentro do laboratório eu tive esse entendimento, né, que eu tinha que me preparar para fazer o resgate da minha turma na baratrosfera, que eu tinha que me esforçar ao máximo, porque eu tinha um compromisso afirmado com essas pessoas, e eu, dentro desse processo, eu tinha que fazer minha parte, que é voltar para ajudar a turma. Curiosamente, na mesma semana, depois que eu tive eu anotei tudo direitinho, isso não era uma ideia bem clara, eu assistindo a tertúlia vejo o Valdo falando que tinha o processo, que uma das coisas mais importantes que a gente tinha que fazer é se preparar para ir fazer o resgate da nossa turma lá na baratrosfera. Aí eu falei, poxa, peraí, tem alguma coisa aí. Aí na hora de escrever o verbete eu coloquei esse termo, né? E eu acho que vale a pena, porque imagina, se a gente começa pensando no meu caso, fazendo um esforço danado para evoluir, para reciclar, e se eu continuar mantendo certas coisas que eu estou largando para trás, quando eu for fazer o resgate da turma da baratrosfera, eu vou ficar lá. Exatamente. Isso é o mais certo, e não é para isso que eu estou me esforçando. Então, recicla um monte de coisas, mas você deixa aquele pedacinho que você às vezes faz um negocinho, né? Isso aqui não é tão, não sou serenão ainda, estou no 25%, né? Você fica arrumando um monte de, aí quando você for para atuar, você fica preso por aqueles 25%. Você fica preso por aquele detalhe que às vezes parece um detalhe, não, mas é seu mega trafor, ou mega trafar, perdão. É o ponto fraco. Que é o ponto fraco. Aí você é pego por aquela situação, né?
Alverbetógrafo. Há um filme alemão, Reclaim Your Brain, que fala sobre o lixo da TV e recomendo ver. Você conhece esse filme? Qual o nome? Reclaim Your Brain. Eu não conheço esse filme, não vou anotar agora, mas depois eu pego com você, Rosa, eu me interesso por assistir, sim. O holopensene ela pergunta ainda, o holopensene baratrosférico na TV é retroalimentado pela audiência e, ao mesmo tempo, a audiência tem o holopensene estagnado pela preguiça mental e a aparente falta de opções mais saudáveis. Como quebrar este ciclo vicioso? Eu penso que nesse processo todo vem a questão do autodiscernimento, né? Porque dentro do processo do autodiscernimento, você começa a fazer uma análise mais elaborada e separar aquilo que é mais evolutivo do que realmente não presta, porque, afinal de contas, aquilo que não serve é porque não serve mesmo, né? Então, uma dica, no meu caso, o que eu usei para mim mesmo foi a questão de ter vergonha na cara. Parar para pensar e falar, não dá para ser assim, não dá para ficar nessa. Agora, um bom começo, né? Eu penso que é buscar fazer uma leitura de conteúdo evolutivo, você procurar, se for assistir televisão, procurar fazer isso dentro de um processo de pesquisa, talvez, mas não como uma forma de entretenimento, porque eu penso que existem outras formas. Eu acho que é criar, pensar, agir no comportamento, né? Primeiro, por que eu quero aquilo? O que eu ganho com isso? O que isso vai me ajudar? É fazer perguntas. E aí você vai ter o seu próprio entendimento do porquê, né, de mudar aquilo. Alberto. Dá para... Tá, eu tenho várias perguntas. O seguinte, quando eu li é mais uma reflexão. Quando eu li a definição, foi assim, um impacto, né, para mim. Foi assim, bastante impactante. Eu fiz assim, um flash, foi retrocognitivo. Eu me reportei à Grécia, aos primeiros professores, os sofistas, o uso das ferramentas da retórica, da argumentação, a manipulação. Quer dizer, esses vícios nossos, né, de linguagem, na verdade, a mídia atinge as massas, mas na massa está o indivíduo, o foco, o homem, né, o ser para o qual a informação é dirigida. E o informante vai entrar justamente na intraconsciencialidade do receptor, né? Então, isso aí é de alta responsabilidade, né? Quer dizer, às vezes a gente vê assim, eu tenho uma neta que ela está nesse ramo de eventos, mas a tendência dela já é mais ir para a diplomacia, essas coisas assim. Mas eu fico muito preocupada que ela fique aprisionada, né, com esses estímulos baratrosféricos, né, que você coloca, inclusive, nessa própria definição. Na definição já dá um boom de quanto que a gente tem de aprisionamento dentro da baratrosfera, né, com toda essa questão da manipulação da palavra, da comunicação, né? Isso é muito importante, né? Isso aí, para a reflexão. Com certeza. Né? Alverbetógrafo, poderia comentar o processo das mídias dominantes no Brasil, que, principalmente no aspecto político-econômico, brigam pela pauta diária no sentido principal em manter a população longe das questões prioritárias e de interesse do desenvolvimento da carente sociedade local? Tá. Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Você quer que eu leia de novo? Eu queria. Poderia comentar o processo das mídias dominantes no Brasil, que, principalmente no aspecto político-econômico, brigam pela pauta diária no sentido principal em manter a população longe das questões prioritárias e de interesse do desenvolvimento da carente sociedade local?
Tá. Esse processo de manipulação política através da mídia é uma questão que vem de longa data, né? E essa questão de manter as populações afastadas das questões prioritárias, evolutivas, isso vem diminuindo, né? Porque existem já alguns processos, né, onde essas carências todas são mostradas, mas ainda é muito pouco. Esse processo de político, ele é uma questão complicada, porque é muito complexo. É difícil você traduzir isso em um simples processo, né? São interesses de diversos grupos, né? Cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado, enfim. Essa pergunta é de outra pessoa, mas tem a ver. Alverbetógrafo, na página 15, em Politicologia, por favor, esclarecer o que é a política da cangalha de jegue. A política da cangalha de jegue tem a ver com a pergunta anterior, totalmente. Porque é a política do pão e circo, né? É a política de deixar você o mais alienado possível para que o governante, os líderes políticos possam mandar e desmandar ao seu bel prazer, né? Então, eles fomentam toda essa questão de... É terrível, se você for olhar os números do Ministério da Educação, como costumam até falar, o Ministério da Deseducação, né? Porque cada vez mais é muito pouco investimento em educação, pouco investimento em saúde, pouco investimento naquilo que deveria ser o mais investido, né? Infelizmente. Agora, se você for ver, você tem aí milhões e milhões, verbas absurdas para futebol, para show, o pão e o circo, né? E isso só serve para alienar, para botar a canga, né? Essa pergunta aqui são 3 perguntas vindas de Bilbao, da Espanha. Pode dizer quais técnicas ajudaram a você fugir da dispersividade? As técnicas de fugir da dispersividade. Primeiro, eu comecei a desligar certos recursos, a não utilizar certos recursos simultaneamente. Eu comecei a perceber que determinados recursos que eu utilizava dentro do processo do meu trabalho, aquilo me atrapalhava, né? Então, a questão de manter o foco, eu acho que é um processo de se chamar para autorreflexão a cada instante. É um processo de vigilância pensênica, é um processo constante de ortopensenidade. É um desafio é um grande desafio, Eu acho que a principal técnica é você sempre se perguntar: por que eu estou fazendo isso? O que eu quero com isso? Qual é a minha intenção em fazer isso? Essas perguntas, elas vão te ajudar a saber se aquilo está no foco ou não. Agora, em primeiro lugar, você tem um objetivo, uma mega meta bem definida? Você consegue se visualizar cumprindo essa mega meta? O que você conseguiu, você estipula passos, pontos de checagem, que você possa falar: não, eu estou indo para aquela direção, eu estou caminhando com as minhas coisas direito, eu estou indo numa direção. Então, essa reflexão, a técnica, eu penso que ela é da exaustividade no processo da vigilância pensênica. As outras 2 perguntas são envolvendo esse mesmo tema. Eu vou ler as 2 para você ter uma ideia do geral. Ela pergunta assim, por exemplo, a aprendizagem do EV pode ser uma solução para o problema? O problema é da dispersividade. E a outra, ela diz assim, você teve de deixar 100% a internet para superar o problema? Então, são 2 questões. O EV ele tem um papel fundamental, porque o EV, do meu ponto de vista, ele é a manobra básica e, ao mesmo tempo, ela é o máximo. Ela é básica, mas não quer dizer que é simples. Ela é básica porque serve para tudo, né? O EV profilático, ele serve para tudo que você vai fazer, e a partir da hora que você começa a perceber os seus bloqueios, as suas dificuldades na movimentação, ou seja, o EV em si, ele te ajuda a clarear as ideias. Então, ele ajuda realmente, sim, para tudo. Eu incentivo a vocês a realmente buscarem o domínio dessa manobra energética. Em relação à outra pergunta... Você deixar 100% a internet para superar a dispersividade. Olha só, a internet, como eu disse antes, eu penso que ela é uma ferramenta neutra,
O que eu mudei foi a minha forma de se apropriar da ferramenta, ou seja, qual é o que eu pesquiso hoje na internet, né? Ou seja, é mais uma questão dos meus interesses que mudaram. Eu utilizo a internet sempre, né? Agora eu não perco meu tempo com conteúdo que eu vejo que não vale a pena. Eu acho que dentro de qualquer coisa que você vai ver, às vezes na primeira linha, você lendo aquilo ali, você já consegue perceber que o negócio não vale a pena, você larga para trás. Às vezes, as próprias imagens, os apelos, né, que são utilizados, você vê que aquilo não é bom. Aí você nem vai atrás, você muda. Você vem falando, muda o canal. Você vem falando isso, né, o tempo todo, não é? O instrumento em si, ele é neutro. Você que tem que saber explorar. Você pode expandir um pouco mais a sua frase enfática? Vamos lá. A produção e difusão da mídia baratrosférica reforça a manifestação da socin patológica, movida pelas massas impensantes dos teatros antievolutivos terrestres, carentes de tares. Esse carente de tares. Vamos ver. Olha, se ele é carente de tares, mas ele também não pede, é outro paradoxo, né? É um paradoxo, mas realmente carente, a gente tem muito trabalho pela frente. Para quem se dispõe a fazer assistência, a gente tem que partir do princípio que o menos doente ajuda o mais doente, arregaçar as mangas e partir para o trabalho. Não dá para ficar parado. Eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, essa situação toda é um trabalho de formiguinha. E acho que se todos nós seguirmos nesse ideal, nesse objetivo, a gente vai chegar lá. Qual é a sua opinião? Aqui você tem um item que fala assim, a exploração midiática sensacionalista dos crimes hediondos, catástrofes, guerras, e aí você vai falando. Atentados terroristas, situações de crimes e outros assuntos polêmicos e nosográficos. Como é que você vê isso? Assim? O que você pensa a respeito disso? Hoje, não é que me choca, né? Eu não sou de me chocar com as coisas, mas para mim, eu penso quanto é terrível uma pessoa que se veste com bombas e explode um ambiente matando um monte de pessoas. Quando eu paro para pensar sobre essas realidades, eu faço uma reflexão profunda e eu não consigo, de certa forma, achar que aquilo... Porque isso está tão massificado. Pois é, você fala aqui em banalização desses assuntos, né? Como é que você vê isso? Isso é terrível, porque a mídia, ela até parou de tanto explorar isso, porque já ficou tão comum, explodiu, matou, caiu, derrubou, isso é ruim, né? Quebrou, matou. Está tão assim que isso já não... Dessensibiliza a pessoa. Às vezes eu tenho a impressão que para chamar atenção tinha que, não sei, vir um disco voador e entrar num prédio, né? Porque avião já não dá mais. Né? Já entrou o avião lá no prédio, derrubou. Isso já desensibilizou. É um processo que vem sendo construído, né? Ou seja, as pessoas não se sensibilizam. E eu penso que se sensibilizar não tem a ver com emocionalismo, com trazer para a emoção, tem mais a ver com a questão de fazer rapport com aquilo, né? De você entender aquela realidade para poder ajudar melhor. E a partir da hora que você não tem esse entendimento, você perde a capacidade de fazer assistência inteligente, evolutiva. Agora, por outro lado, eu me lembrei aqui da Criança Esperança, ganhou milhões. Então, essa sensibilização... Como é que você vê isso? Quer dizer, de um lado está dessensibilizado, porque uma bomba estourando aqui já é comum, né? Já não quer nem mais, não é novidade mais. Por outro lado, todo ano tem esses... Eu citei esse programa, olha, mas assim, não sou nem contra nem a favor, só citei ele para... Você pegou num ponto também, eu não sou para mostrar que, apesar dessa dessensibilização de um lado... eles pegam pela emoção de outro e que as pessoas doam dinheiro e, enfim. Pois como é que você mas vê aí isso? é aquela coisa, a gente, dentro daquilo que a gente se propõe, a gente quer fazer tares, né? Eu me esforço para fazer tares. Eu penso que consolar, dependendo da situação, dentro do contexto, do ambiente, da situação, você, num primeiro momento, para poder fazer
o acolhimento, você acaba consolando quando é uma situação de tragédia. Mas, se aquilo não for seguido de um esclarecimento e um encaminhamento, fica capenga. Então, assim, eu penso que seja muito mais avançado, ao invés de dar comida, você ensinar a pessoa a pescar, né? E como pescar melhor, cada vez mais. De uma maneira que seja melhor para todo mundo. Então, eu não sou contra o Criança Esperança, porque ele realmente tira muitas crianças que estão numa condição de miséria. A gente não pode ser contra, né? Isso ajuda efetivamente, mas eles vão com shows, a pirotecnia, a luz, trabalham a emoção, e realmente levantam milhões, e aquilo ajuda. Mas eu gostaria de, no futuro próximo, ver isso evoluindo para a questão do esclarecimento, sabe? Mais do que ficar só na questão da consolação. Mas a mídia, de qualquer porque maneira, dá Ibope, você bota um monte de cantor famoso lá, que as pessoas gostam da música, né? Aquilo cria, dentro do processo que eu até escrevi na fatologia, que é a questão dentro da plateia, aquilo eu me esqueci qual foi o termo que eu coloquei aqui, mas é como se fosse uma catarse que acontece, né? Pois é isso que eu pensei. Fazendo um trocadilho com Criança Esperança, eu acho que a população tem esperança também, né? Porque, de alguma maneira, resgata nele, mesmo que seja do ponto de vista da TACOM, alguma disponibilidade para o outro, mesmo que seja através da emoção. Mas eu acho que isso é um delírio. Mas tem um pé no delírio, todo esse processo. Tem um delírio aí, né? Eu também coletivo do show business. Mas eu acho que não é assim, até certo ponto, ajuda. Não mostra para a gente que, se a coisa for bem conduzida, que tem uma esperança, pelo menos. Tem, sim. Né? Então, sim. Nós temos esperança, sim. né? Renato, a gente agradece muito a sua participação, parabeniza você pelo primeiro verbete, a gente espera os outros verbetes seus, né? A gente agradece aqui a presença de todos os tertulianos, a participação de todos os teletertulianos. Contamos com vocês nas próximas tertúlias para movimentar aqui o nosso debate e passamos, então, para os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 22 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais, 18 online. Temos hoje o recado da Nilma sobre o acoplamentário. Trago um convite aos interessados no desenvolvimento do parapsiquismo e autopesquisa para participar do acoplamentário, cuja temática é autoconscienciometria, no próximo final de semana, nos dias 20, 21 e 22 de setembro. As autorreflexões embasadas no conscienciograma requerem seriedade e teática no processo evolutivo da consciência. Os epicons do evento são João Bonassi, Marina Tomás e Amin Lascani. As inscrições são feitas pelo telefone 3525-2652. Aguardamos você no acomplementário. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Doença Psicossomática, a especialidade para psicopatologia, de autoria do professor verbetógrafo Marcelo Pascolin. Obrigado pela sua presença e até amanhã.